Dando sequência aqui no nosso treinamento, agora nós iremos fazer as duas primeiras camadas de resina. Primeiro com uma camada branca e após a secagem uma outra camada com flores picadas, tá bom? Tá, então ó, já prepara uma calculadora. Bom, aí agora nós preparamos a resina, né? Vamos preparar a resina. Você coloca ela aqui, ela vai dar o peso do recipiente. Você vai tarar aqui, que ele vai zerar. E aí você vai colocar a quantidade de resina que você quer preparar, tá? Então eu vou colocar aqui 15 gramas, vai. 15,1. E eu vou fazer a conta. Eu coloco aqui 15,1 e é 46% de endurecedor, né? Então eu coloco, aumentou para 15,4. Vou mudar aqui, ó. 15,4 vezes 46%. Deu 7,084, tá? Mas isso aqui já é muito preciso, então eu posso colocar 7,09 ou 8, pode passar um pouquinho, tá? É bom não passar muito, então mais um pouquinho não tem problema, então posso colocar 7,09 ou 7,1. No caso aqui eu tenho que colocar 7,1, porque é só uma casa depois da vírgula, né? Aí passou até um pouquinho mais, tá? 7,1. Passou 2, né? Ou seja, era para ter 7,1, foi para 7,3. Isso aqui não é muito bom acontecer, tá? Por quê? Porque a secagem dela, ela fica um pouco mais rápida, tá? Mas não vai esquentar. Por experiência própria, eu sei que ela não vai ferver, tá? Passou um pouco mais, ela vai ter uma secagem rápida. O perigo de você fazer isso é ela acabar fervendo a resina, tá? Mas ela não vai acontecer aqui, porque eu sei que passou bem pouco, mas se tivesse passado, por exemplo, 1 grama, na verdade passou 0,2, né, do ideal, né? Então, se ela tivesse passado bastante, 1 grama praticamente, ela poderia ela poderia esquentar muito, fumacear. Assim que começar a mexer, quando acontece isso, você já percebe que a sua resina já começa a esquentar. Então aí no caso é bom nem estar dando sequência aí no serviço, tá? Então isso aqui é mais um macete. Você mistura bem, porque o endurecedor ele tem que ficar 100% misturado com a resina, tá? Para não ter problema. O ideal é mexer em torno de 3 minutos, tá? Então, você viu que ela não forma. A resina de baixa viscosidade é importante porque ela não é de formar bolhas, tá? Ela não costuma formar bolhas, muitas bolhas, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouco aqui, né? E eu vou estar utilizando aqui um pigmento. Um pouquinho de pigmento aqui, ó. Vendo? Pigmento branco, tá? Eu vou colocar aqui o pigmento. Um pouquinho de resina, né?
limpar aqui. Escapou um pouco. Resina é complicado, pessoal. Resina é danada para cair. Quem trabalha com resina sabe como que é. E aqui eu separei isso aqui para mim fazer um outro serviço, tá? Então, a incolor eu vou preparar depois. Primeiro eu vou preparar a branca, misturar bem, tá? Passar um pouquinho de água, porque caiu, né? Então eu vou preparar primeiro a branca aqui, tá? Você viu que eu coloquei só um pouquinho de pigmento, né? Só uma ponta de palito aqui, né? Olha só, já dando a cor. Ó. Misturei bem. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Agora nós vamos despejar aqui com cuidado para não cair em cima da flor, tá? Porque isso aqui vai ser só a nossa base na parte de baixo aqui. É lógico que ele vai escorrer um pouco para baixo. Mas aqui... Vou colocar aqui. Com cuidado. Tá? Eu acho que eu vou voltar um pouco. Acho que eu coloquei muito. Tem problema, eu volto um pouco aqui no molde, tá, pessoal? Resina é assim, a gente vai fazendo conforme vai tendo a ideia. Isso. Aí, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Acho que eu voltei muito. Do outro lado agora. Agora nós vamos esperar um tempo, tá? Para estar secando. E daí nós vamos preparar uma resina incolor para estar completando o nosso molde aqui. Eu deixei secar por aproximadamente 2 horas, tá? Aquela resina branca da base. Ela não vai estar totalmente seca ainda, mas ela vai estar firme. Então a resina que nós iremos jogar agora na segunda camada, ela não vai misturar com a resina branca. Então por isso que tem que esperar no mínimo 2 a 3 horas de espera, né? Para poder colocar a segunda camada de resina. Eu preparei aí uma quantidade pequena de resina. E aí vocês estão vendo aí, eu não tô mostrando detalhes, né, da mistura, porque as aulas anteriores já consta, né, como faz a mistura da resina. Então eu preparei uma quantia de resina pequena, dividi parte dela, e aí essa parte que nós iremos, a parte menor da resina, né, eu coloco folhas desidratadas, né, as folhas desidratadas,
para formar um colorido, né, acima da nossa base branca. Então, com o dedo mesmo, né, vai despedaçando as flores de cores diferentes, né? Eu vou colocar prevalecendo um pouco os tons mais claros, tá? Porquanto evitar de colocar um tom muito escuro para não deixar as rosas que ficaram em destaque meio apagadas. Então eu vou fazer prevalecer o rosa claro ali, vou colocar um pouco do rosa escuro também, mas vou fazer prevalecer mais o rosa claro na nossa segunda camada, tá? Vou adiantar um pouco a câmera aqui. Caiu um pedaço ali de... caiu um pedaço grande ali, eu tirei. Então, ó, adiantando a câmera aí. Você tem um tempo bom, né, de trabalho com a resina de baixa viscosidade, então você tem aproximadamente 40 minutos para preparar, mas não vai precisar de todo esse tempo, tá? Então aí a câmera tá adiantada, mas eu não demorei nem 4 minutos para fazer esse serviço aí. Aí com o palito eu vou misturando na resina e aí já jogar no nosso molde, tá? Lembrando que eu deixei aproximadamente 2 horas secar um pouco a parte branca para ela não misturar. Eu vou despejando com bastante cuidado essa base aí incolor com as flores, né? Vou jogando bem tranquilinho, bem devagar, que eu separei pouco também, né? Aquela outra resina que eu separei para um outro trabalho. Então, como que eu evito de fazer uma quantidade muito pequena de resina para não dar problema de proporção? Então eu tento fazer uma camada, preparar uma quantia um pouco maior para poder fazer a proporção, né, para preparar a nossa resina, para evitar de errar, colocar muito endurecedor e ela esquentar, tá? E aí, como vocês viram aí, eu separei uma parte, aquela outra eu vou fazer um outro serviço ali. Então já coloquei aqui no nosso molde. Aí eu vou só estar esperando ali, está esperando secar. E você também, se você quiser ajeitar melhor as flores na forma que você quer, eu quero deixar mais no centro, embaixo das flores maior. Com o palito mesmo eu vou empurrando ali, que ela vai parar no local ali. E aí, após isso, após ajeitar a flor do jeito que você quer, aí essa segunda camada você vai deixar também secar por aproximadamente 2 horas, tá? 2 horas também de serviço para estar preparando a terceira camada, que seria a resina só incolor, né? Que ali nós iremos cobrir o nosso molde. Bom, terminado aí de colocar a nossa resina com as flores, é só aguardar secar de 2 horas no mínimo aí, ou pode deixar de um dia para outro também, fica a seu critério. E na próxima aula vamos dar sequência com a resina incolor.